Fala aí pessoal, tranquilo? S. Gomes aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre fundos de investimento. Já deixa aí nos comentários o que você acha dos fundos de investimento. Se você investe em algum, se sim, já deixa aí nos comentários qual fundo você investe. Bem pessoal, os fundos de investimento são um tipo de aplicação capaz de, vamos dizer assim, agradar diversos tipos de perfis de investidores, desde o mais conservador ao mais arrojado. De um lado, ele é um tipo de aplicação muito simples, ideal aí para quem está começando a investir e não quer deixar o seu dinheiro parado na poupança, já quer buscar aí um tipo de investimento com uma rentabilidade melhor. E por outro lado, também tem fundos aí qualificados, fundos mais sofisticados, para quem já tem um pouco mais de conhecimento sobre o mercado financeiro. Investir em fundos de investimento trazem uma série de vantagens. Dentre elas, eu vou dizer que a principal é a gestão profissional do fundo, o que pode trazer aí uma rentabilidade melhor do que se você estivesse aplicando sozinho. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês como funciona essa classe de ativos. Já deixa então logo no começo aquele like aqui no vídeo se você não é inscrito no canal, mas tem aquela sede de conhecimento sobre como aprender a investir e como realizar essas aplicações, já se inscreve aqui no canal. Bem, o que são os fundos de investimento? Já vamos começar o vídeo aqui buscando como responder essa pergunta. Bem, os fundos aí, eles são uma espécie de condomínio de investidores. Um lugar aí onde diversas pessoas se reúnem, colocam os seus recursos nesse local e um administrador vai administrar esses recursos. Dessa forma, você vai ter muitos mais recursos, um número maior aí de capital disponível para você aplicar esse valor em determinado tipo de setor. E os ganhos que porventura vão ser conquistados das aplicações desse recurso, eles são divididos entre os participantes desse fundo. E essa soma de dinheiro, essa soma de recursos, ela vai formar ali o patrimônio desse fundo, e esse patrimônio ele vai ser administrado por um administrador ou gestor que ele é especialista no setor que o fundo tem o foco de realizar esse investimento. Até porque a pessoa que vai tomar conta aí do seu dinheiro tem que saber no que ele está investindo e conhecer muito bem aquele setor. Tá, beleza, já entendi o que é um fundo de investimento. Mas como esse fundo funciona? Para poder explicar aí e fazer você entender esse funcionamento de uma forma mais simples, eu vou separar essa resposta em diversos pontos principais. O primeiro desses pontos é a composição e classificação de um fundo. Os fundos eles podem investir em diversos ativos, ações, CDBs, moedas e até investir fora do Brasil. Porém, existe uma regra geral para como pode funcionar essa alocação de investimentos, o que acaba gerando aí uma diversificação obrigatória dentro do fundo. O que, por exemplo, impede que determinado fundo aplique 100% do seu capital em ações da Magalu, o que indiretamente acaba trazendo uma maior proteção para o investidor desse fundo. E essa regra ela vai funcionar da seguinte forma: um fundo pode investir no máximo 20% do seu capital em ativos emitidos por uma única instituição financeira. Em aplicações aí de empresas de capital aberto, no caso as ações, ou aplicações em outros fundos, esse percentual não pode ultrapassar 10% do capital. Essa porcentagem de 10%, pessoal, é para cada ação, beleza? Não quer dizer que o fundo só pode direcionar 10% do seu capital para ações. Não, isso aí é para cada ação. Por exemplo, ele pode alocar 10% em ações do Google, 10% em ações do Facebook e assim sucessivamente, beleza? Já para títulos federais, títulos públicos, não existe limite. Se o fundo quiser investir em 100% em títulos do Tesouro Selic, por exemplo, ele pode investir. Falando um pouco agora da classificação, como a combinação aí de investimentos é ilimitada, o fundo pode alocar os seus recursos da forma como ele bem entender, então a classificação de um fundo é feita de acordo com a composição da carteira dele, a concentração dos ativos dentro da sua carteira e a composição do risco, os fatores de risco que esse fundo está exposto. Mais para frente aqui no vídeo eu vou falar sobre os tipos de fundos de investimentos que a gente tem disponível no mercado. Agora vamos falar aqui do segundo ponto, que são as cotas. O patrimônio de um fundo ele é dividido em cotas. Então, na verdade, quando você aplica o seu capital em um fundo, na verdade você está comprando cotas desse fundo.
Por exemplo, se eu quero investir 10 mil reais em um fundo, onde as cotas desse fundo aí são negociadas a 10 reais, eu teria que comprar 1.000 cotas desse fundo para poder aplicar 10 mil reais nele. Um ponto interessante das cotas também é que a rentabilidade do fundo é calculada em cima do valor das cotas dele. Ou seja, se você compra aí uma cota de um fundo a 10 reais e depois de um período essas cotas estão valendo 15 reais, significa que no decorrer desse período X aí, o fundo teve uma valorização de 50%. Vamos partir agora aí para o terceiro ponto, que são os custos. Algumas taxas aí acabam sendo cobradas dos investidores para poder pagar aí os administradores do fundo. E antes aí de você escolher em qual fundo você vai investir, é muito importante você se atentar no valor dessas taxas, porque elas vão atingir diretamente o potencial de retorno que você vai ter daquele fundo. Não adianta nada você investir em um fundo que tem uma rentabilidade gigantesca se as taxas que são cobradas nesse fundo também são gigantes. A taxa mais conhecida aí, que é presente em todos os fundos de investimento, é a taxa de administração. Essa taxa ela serve para remunerar os administradores e gestores do fundo, e ela normalmente é mostrada em um percentual anual, que pode gerar aí entre 0,5% e 4% ao ano. E essa cobrança aí ela é feita gradativamente ao longo do ano. Ele não vem de uma vez e tira 4% do lucro. Uma outra taxa também bem comum aí nos fundos de investimento é a taxa de performance. Ela equivale aí a um bônus que é pago ao administrador do fundo, sempre que esse administrador conseguir sempre que o administrador do fundo conseguir entregar aí uma rentabilidade acima da rentabilidade que foi previamente acordada com os investidores do fundo. Vamos falar agora da tributação dos fundos de investimento. Eu sei que é um assunto chato, ninguém quer pagar imposto, mas infelizmente é uma coisa que faz parte da rotina do investidor. Mas vamos lá, assim como outras aplicações aí, os fundos de investimento também pagam impostos. E os dois principais impostos aí são o imposto de renda e o IOF. O imposto de renda, ele incide diretamente em cima da rentabilidade do fundo. Ele incide em cima aí do seu ganho. Por exemplo, se um fundo te rendeu 10% de lucro, é em cima desses 10% que você vai calcular o imposto de renda. Para efeitos aí de tributação, os fundos são divididos em 3 classes. A primeira são os fundos de longo prazo, a segunda são os fundos de curto prazo e a terceira são os fundos de ações. Eu vou falar mais devagar sobre cada um desses 3 tipos. Os fundos de longo prazo são os que são compostos por papéis que têm um vencimento em mais de 365 dias. Enquanto que os fundos de curto prazo são os que têm papéis que têm o vencimento num prazo menor do que 365 dias. Enquanto que os fundos de ações são fundos que investem em ações. A tributação aí dos fundos de longo e curto prazo segue a tabela regressiva do imposto de renda. Eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês verem. Inclusive eu vou até deixar essa tabelinha aqui durante um período aqui para você conseguir ler aqui os dados presentes nela de forma mais tranquila. O interessante disso é que quanto mais tempo o investidor mantiver o seu dinheiro aplicado em determinado fundo, menos imposto de renda ele vai pagar sobre aquele valor. Porém, ao contrário de outros tipos de aplicação, o imposto de renda ele é cobrado de forma semestral nos fundos de investimento, ou seja, ele é cobrado 2 vezes no ano. Mas pode ficar tranquilo que toda essa cobrança é feita de forma automática. Você não precisa fazer nada para pagar esse imposto. Já nos fundos de ações é muito mais fácil. É cobrada uma alíquota única de 15% e ela é cobrada diretamente na fonte no momento do resgate das cotas. Já aí o IOF só é cobrado se o resgate for realizado num período menor do que 30 dias da aplicação. Existe também uma tabelinha regressiva que mostra certinho quanto você vai pagar de acordo com o período que você venha a resgatar esses valores. Eu também vou deixar essa tabelinha aqui para vocês verem. Vamos falar agora sobre os tipos de fundos de investimento. Vamos começar a falar pelo fundo cambial e de ouro. Eles investem aí acima de 80% do seu capital em ativos que sejam ligados aí a outros tipos de moedas. Os mais conhecidos aí são os fundos de dólar. São uma opção aí muito interessante para quem busca se expor a moedas estrangeiras. Vamos falar agora dos fundos de ações.
Esses fundos eles devem investir no mínimo 67% do seu capital em ações. E o restante aí do valor do capital pode ser distribuído e aplicado em outros tipos de ativos. Não tem necessidade de ser 100% em ações. Vamos partir agora para os fundos de multimercado. Esse tipo de fundo ele vai envolver diversos fatores de risco. Eu vou dizer aí para vocês que esse é um tipo de fundo mais complexo para você investir. Isso porque ele não tem um compromisso de investir em um único tipo de ativo. Ele pode investir em ações, câmbio, renda fixa, debêntures. Esse tipo de fundo pode investir no que ele bem entender. E ele não precisa investir, por exemplo, eu quero investir agora em ações. Agora eu só vou investir em debêntures. Não, ele pode investir no que ele quiser, quando ele quiser, a qualquer momento. Ou seja, o fator de risco desse tipo de fundo, ele está sempre oscilando. Então é um tipo de fundo que requer uma pessoa que seja mais qualificada, que dê um pouco mais de atenção para esse tipo de investimento. Vamos partir agora então para os fundos de renda fixa. Esse tipo de fundo ele tem que aplicar pelo menos 80% do seu capital em ativos de renda fixa. Porém, existem alguns tipos de fundos distintos de renda fixa. Os mais populares são os fundos DI, que são fundos que investem basicamente em títulos públicos e são considerados aí fundos de investimento de baixíssimo risco. Existem também aí os fundos de crédito privados, que investem em papéis que são emitidos por empresas privadas. Esse tipo de fundo aí já é considerado um fundo mais ousado. E existe ainda um terceiro tipo de fundo, os fundos de debêntures incentivadas. Eles também são fundos de crédito privado, porque investem em papéis emitidos por empresas, porém a diferença desse tipo de fundo é que ele conta com o benefício da isenção do imposto de renda. Esses aqui são os principais tipos de fundos de investimento. Existe ainda uma série de outros fundos. Inclusive, se eu deixei de citar algum tipo de fundo aí que você considera como sendo um fundo muito interessante e você gostaria que ele estivesse presente aqui nesse vídeo, já deixa qual tipo de fundo aqui nos comentários. E se você quer aprender mais sobre como investir e mais sobre esse mundo dos investimentos, já se inscreve aqui no canal e dá um pulo aqui nessa playlist.